Boa noite, galera! Chegamos com mais um Gazeta Esportiva preparado com muito carinho para vocês. E olha só quem vai me fazer companhia hoje aqui no estúdio. Ele, o que está comigo aqui há 22 anos, do meu ladinho. Só? É tempo, hein? É tempo. Celso Cardoso, glorioso! Boa noite. Pelo menos ela não disse que é sua mãe. Ela costuma falar isso pro pessoal. A mãe cuida. A minha mãe. A mamãe. Não, a mamãe que você fala pros meninos aí. Não, que eu falo assim, venha conversar com mamãe. E ele, o nosso querido Thiago Salazar. Boa noite. De volta. Muito bem, é isso aí, Salazar. É dia de jogo do Palmeiras, né, pelo Brasileirão. Será que o Verdão vai ficar ainda mais perto da taça hoje? O Fini disse que o Palmeiras ganha hoje e é campeão quando? Quinta? O Fini quer que seja campeão sábado. Sábado. Falou que vai ser campeão sábado. O Fini falou. E a gente vai trazer também uma entrevista exclusiva que o Alexandre Silvestre conseguiu com o Gustavo Scarpa. Quem também entra em campo daqui a pouquinho é o Santos, que pega, sabe quem? O Flamengo. E tem ainda as últimas notícias de São Paulo, Corinthians. E hoje tem tudo que está rolando nas pistas, com o Momento Velocidade. Rodrigo tá chegando, deixa eu ver, ele ainda não apontou ali na esquina não. Daqui a pouquinho, ai o Rodrigo, vem devagar com o seu Mitsubishi, Rodrigo. Daqui a pouquinho tem Momento Velocidade, a gente volta depois dessas dicas. Olha a gente aqui de volta e a gente vai direto para nossa enquete do dia. O Palmeiras vai conseguir, tem que ficar esperto aqui, mano. Vai conseguir o título do Brasileirão nesse meio de semana? Yes or no? O Fini acha que não, que sim. Entre no site gazetesportiva.com e pode usar o nosso QR Code também para entrar no site gazetesportiva.com, tá certo? Celso, o que você acha? Final de semana. No sábado? Sábado, provavelmente. E você, Salazar? A pergunta é se é neste final de semana? Se é nesse meio de semana. Nesse meio de semana? Não, nesse meio de semana não. A resposta é não. Neste meio de semana. Neste meio de semana não vai acontecer. No final de semana eu não duvido, não. No final de semana eu não duvido. Seria até legal por mesa redonda, né? Ele não quer. Vamos ver. Hoje tem Palmeiras em campo? Bora para nossa redação conferir com o Alexandre Silvestre a escalação que o Abel Ferreira deve colocar em campo. Boa noite, Silver. Passa pra gente aí os 11 jogadores que devem ser titulares. Fala aí, Michele, tudo bem com você, querida? Beijo, time Gazeta Esportiva, diretamente aqui da Central de Esportes do Gazeta Esportiva, da TV Gazeta. Vamos com o provável Palmeiras que pode, como vocês estão aí na enquete analisando, né, ser campeão na quarta-feira à noite, gente. Sim, precisa ganhar o jogo de hoje contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada e torcer por tropeços de Internacional e Corinthians nos jogos de amanhã. Essa combinação decreta o Palmeiras campeão, matematicamente falando, do Brasileirão 2022. Para o jogo dessa noite contra o Furacão na Arena da Baixada, o Felipão vai colocar um mistão, time reserva, tá focado mesmo lá na final da Libertadores, final de semana contra o Flamengo. Então, em tese, um jogo mais fácil ou menos complicado para o Palmeiras, que terá força praticamente máxima. Só dos titulares quem não joga é o Rafael Veiga, que segue se recuperando de um problema no tornozelo. Então, provável Palmeiras na telinha aí, por favor, Fini, meu querido diretor. O Everton no gol, a linha de 4 com o Marcos Rocha, a volta do Murilo, junto com o Gustavo Gomes e o Piquerez formando a linha defensiva. No meio de campo, Danilo, o Zé Rafael, o Scarpinha jogando na meiuca, numa beirada pelo lado direito o Mike, na ponta esquerda o Dudu e de centroavante o Rony, Michele. Olha só como os números são curiosos. Se por um lado o Atlético Paranaense não perde em casa nesse Campeonato Brasileiro há 15 rodadas, são 15 jogos de invencibilidade, o Palmeiras como visitante só ganhou e empatou. Não perdeu nenhuma ainda, é o único invicto como visitante. Aliás, só perdeu 2 jogos no campeonato inteiro, os 2 jogos no Allianz Parque, então fica esse balanço aí. Mas mesmo assim, eu acho que hoje dá Palmeiras até pelo momento, né, dos 2 times, o Verdão para ser campeão brasileiro, o Atlético Paranaense mais ligado na final da Libertadores. Já eu volto com São Paulo e tem uma exclusiva com Gustavo Scarpa. O Gustavo Scarpa vai deixar saudades, Michele.
Ah, com certeza, né? Eu já tô com saudades dele. Diga, Celcito. Concordo com o Silvestre. Palmeiras, para mim, é favorito. Encara um Atlético que está às vésperas de uma final de Libertadores. Cabeça nenhuma. Não adianta, o cara tá... Não adianta, é profissional. Não, O torcedor tá viajando, vendo como o é que vai cara fazer. vai pensar 2 vezes antes de dividir, sabe? Esquece. Bota o pé, não bota o pé. Esquece. Mas é um jogo em ritmo de treino pro Atlético Paranaense. É um jogo pouco sem apelo, Celso, porque o Palmeiras também... Sim, tudo bem, falta pouco para erguer uma taça, mas é uma taça certa, a diferença é muito grande. Então, assim, até a falta de motivação. O Palmeiras, até quando jogou mal contra o Atlético Goianiense, o pessoal ficou, mas jogou mal. Eu falei, gente, totalmente compreensível. Qual é o gás, qual é a grande motivação que esse time do Palmeiras tem hoje para entrar em campo, por exemplo, contra o Atlético Goianiense fora. E agora contra o Atlético Paranaense a mesma coisa. Então, eu acho que o Palmeiras vai para jogar sem peso, leve, tentar antecipar o máximo que puder esse título aí para de repente antecipar as férias. Mas vejo também o Palmeiras como franco favorito para esse jogo contra o Atlético. Bom, é bom lembrar também que o time reserva do Atlético já ganhou do Palmeiras e treina no Allianz Parque. Sim, mas agora é o que você falou, é uma outra história. Nem os reservas vão pôr o pé. E o Palmeiras, como a gente viu com a escalação que o Silvestre trouxe, a escalação fortíssima do Palmeiras, não tem... Eu acho que dificilmente a gente vai ter um grande jogo, mas dificilmente o Palmeiras perde. Se liga, a torcida do Corinthians está na sua vez aqui no Gazeta Esportiva. Osmar Garrafa está no Parque São Jorge com informações do Timão. Boa noite, Garrafa. O que você traz pra gente? Boa noite, Michele. Boa noite a todos, ao Celso, ao Salazar, a galera que está acompanhando o Gazeta Esportiva. E, claro, toda a expectativa é para o jogo de amanhã contra o Fluminense e também para a permanência ou não do técnico Vitor Pereira. No sábado eu estive lá na Vila Belmiro, ficamos frente a frente com o técnico do Corinthians. Essa é uma missão que cabe ao Salazar como setorista do clube, mas a gente teve a oportunidade de ficar frente a frente com o técnico do Corinthians. E lá no sábado, né, a gente já trazia a informação no Mesa, ontem o Salazar repercutiu também no Gazeta Esportiva, o VP não tinha uma definição. E essa novela ganha um novo capítulo, pelo menos até agora ainda não há uma definição do técnico Vitor Pereira, se ele permanece para a próxima temporada ou não. Ontem, um dos assuntos mais comentados no Twitter foi a hashtag FicaVP. O técnico que não venceu nada no Corinthians, mas faz um bom trabalho, e esse, é claro, é um assunto para o Celso e para o Salazar hoje aí na bancada comentarem, caiu nas graças da torcida, muito em função do desempenho contra o Flamengo, especificamente lá no Maracanã. Quando o Corinthians, mesmo sendo eliminado, perdendo o título nos pênaltis, o Corinthians fez uma boa partida contra uma das equipes mais badaladas, contra a equipe que vai disputar a finalíssima da Copa Libertadores da América. Então, a torcida corintiana, desde o técnico Fábio Carille lá atrás, em 2017, se não me falha a memória, ela sai aí na defesa de um treinador, pedindo a permanência do técnico Vitor Pereira. E o que eu senti lá na entrevista coletiva, e o Salazar, obviamente, por ter mais contato com a diretoria do Corinthians, pode acrescentar alguma coisa. Isso é uma sensibilidade, né? E eu senti que é difícil a permanência do Vitor Pereira. 2 pontos importantes que ele colocou na coletiva. Um que já é de conhecimento público, a situação do problema familiar que ele tem. Ele disse que precisa que a família fique bem em Portugal para que ele fique bem aqui. E a outra questão que a gente foi conversando com ele, e ele foi também deixando claro que é preponderante para a permanência dele, é o fato do Corinthians montar uma equipe competitiva para o próximo ano. Ele quer uma equipe competitiva, ele me respondeu de que se surpreendeu com o calendário do futebol brasileiro, que é muito mais difícil do que ele imaginava, mas já tem uma certa experiência e agora sabe o que ele precisa para brigar com as grandes potências do futebol brasileiro. Isso também é fundamental. E uma outra coisa que ninguém está falando, que o VP até falou lá na coletiva, que a decisão de retornar a Portugal não passa apenas por ele, passa por integrantes da comissão técnica. Ele disse que um dos integrantes é papai fresco, teve um filho recentemente e praticamente não conhece o filho. Então são muitos ingredientes para a permanência do VP. Como o Corinthians não tem um alto poder de investimento, aí é uma aposta, não é uma informação, é uma aposta. Acho difícil a permanência do técnico Vitor Pereira, apesar de toda a movimentação do torcedor corintiano, declaração de amor do técnico também para a torcida do Corinthians pela sua manutenção. Daqui a pouquinho, pela sua permanência. Daqui a pouquinho eu volto falando do Vitor Pereira na montagem do time para amanhã contra o Fluminense. É o Corinthians de olho em vaga direta ao G4, vaga direta à Copa Libertadores da América. Michele. Puxa vida, Garrafa. Então, Salazar e Celso Cardoso, bom, quando dá problema de família, a gente sabe que o negócio fica complicado, né? Se a coisa não tá bem em casa, afeta no trabalho. O William que deixou o Corinthians por questões familiares. Exatamente. Então. Assim, gente, a informação que eu tenho não é opinião, é informação.
o problema não é dinheiro e o problema não é desejo. É a sogra, né? Ele já é um técnico muito bem pago, como toda a sua comissão, se eu não estiver enganado, o mais bem pago do Brasil nesse momento. Quanto que é que estima-se? 1.800.000 por mês da comissão técnica inteira, né? Claro que ele fica com a maior parte do bolo. De reais, né? Convertendo já para reais. O desejo do Vitor Pereira, a gente trouxe essa informação aqui com exclusividade já tem alguns meses. O desejo dele já está decidido, ele já decidiu, já comunicou. O desejo dele é ficar. Ele tomou essa decisão, Tá. ele quer E ficar. quem tem que tomar O Vitor agora? Pereira. E a diretoria do Corinthians quer que ele fique. Então o problema não é nem desejo nem dinheiro. Agora, são duas questões como trouxe ali o Garrafa. A primeira questão é a da família dele, porque ele tem uma sogra que faz um tratamento para um Alzheimer e o médico disse que ela não pode sair de onde ela mora. Então, a esposa e os filhos do Vitor Pereira têm que topar dele ficar mais um ano fora de casa. Esse é um ponto. Porque E está o fora outro- de cogitação que eles venham para cá. Isso, está fora de cogitação por causa do tratamento dela. E o outro ponto é o da comissão técnica, como disse o Garrafa. E aí tem duas questões importantes, E a Celso. comissão técnica também tem sogra? A comissão técnica dele é muito grande. Um pai mas assim, um pai é pai recente. exatamente. Então assim, a comissão técnica é grande, ele quer que fique todo mundo. O que falaram para mim sobre isso é o seguinte, o Vitor Pereira leva muito isso em consideração e uma vez o Vitor Pereira disse para mim que recusou uma proposta do Red Bull da Áustria porque falaram para ele, a gente traz você, mas não a comissão. E ele falou, então não vou. E ele não foi. Uma Red Bull da Áustria. Não, Que mas futebol a tem grana- na Áustria? Meu Deus do Mas céu. era uma grana Na alta. Áustria? Então assim, ele recusou. Alpes, né? Por causa da comissão, ou seja, ele leva isso muito em consideração. Agora tem que ver quem é da comissão, né? É uma pessoa fundamental, um auxiliar direto? Ou é, de repente, auxiliar ali do Mas scout? peraí, quem que não quer o cara da comissão? Corinthians? Não, ou... não, não. Não, O que eu estou todos querendo querem. dizer é que ele vai pesar. A comissão para ele é importante. Mas por E causa tem um de que é pai. talvez ele não recuse. Você entendeu? Talvez pese mais a questão familiar dele próprio. Então, assim, é uma questão ainda a ser discutida, a pensar. Putz, muito Dinheiro problema e desejo familiar, não é o problema. A informação que eu tenho é a mesma desses últimos tempos e eu confirmei ela hoje. A tendência a palavra, é do Vitor Pereira ficar e renovar por mais um ano com o E Corinthians. a gente já, Essa é a tendência. E aí já é uma questão de interpretação e opinião, sensibilidade a partir da história. Sim. Vitor Pereira ficou Encantado. Não, assim, tem um encantamento, tem a aceitação, tem a conexão com a torcida, tem o trabalho que está rendendo. Mas tá assustado com a pressão e com o calendário. Não Não, tá com a pressão não, pelo contrário, ele disse que adora a pressão. E aí tem uma questão, ele já passou por outros clubes e ficou com um ano só de contrato. E ele não tem essa dificuldade em sair, porque ele tem mercado. Tem. Ele tem mercado. Então, se ele não deu uma resposta até agora, essa resposta não foi dada justamente porque depende dessa questão familiar. Exato. Ponto. E só mostra como ele quer. Se ele não quisesse, ele já tinha comunicado, É isso certo? aí. Então, assim, tem muita gente que também acredita que tem o seguinte, faltam alguns jogos para o Corinthians garantir a vaga na Libertadores. Tá esperando e o, aí. e o pessoal fica assim, vai ficar chato, né? Você imagina se o cara falar que não vai ficar? Tá. E aí, para os jogadores... Falta pô, quanto, então? Não, depende. Depende da Corinthians tem questão 6 matemática, depende dos outros Quanto? adversários. Tem 6 jogos pela O Corinthians tem 6, mas pode ser que confirme isso antes. Sim. Mas enfim, o martelo não está batido, mas a tendência, pode não parecer, mas a tendência é dele ficar, porque ele quer muito. Sim. Olha, ele chegou uma vez para mim e falou o seguinte, não, a minha família e tal, eu falei, poxa, então vai ser difícil? Ele respondeu assim, mas eu fiquei 3 anos na China, e também era difícil, mas eu fiquei 3 anos. Pô, China é bem pior que o Você Brasil. entendeu? Então, assim, você vê como o cara quer. Ah, tem uma questão importante. Ele quer um time forte, como lembrou o Garrafa. E isso já foi prometido para ele. Então, isso também não vai ser um problema. Isso também já foi prometido Mas para só não ele. entendi uma coisa. Ô, Fini, você tá aí? Time, quando você entende time forte... Tá, eu tô sem ponto. Quando você entende time forte, é algo que o Sampaoli queria no Atlético e queria no Palmeiras. Ele quer mais que 12, time para 13. brigar com o Palmeiras, Isso. com o Flamengo e com o Atlético A informação Mineiro, que é uma chegou das ele forças. quer mais do que 12, 13 titulares. Ele quer mais, entendeu? Tá, deixa eu só perguntar uma coisa. Eu não sei se o Fini tá falando comigo. Se fosse dar bronca no Celso pra eu parar de falar. Não, podemos seguir. Pode seguir embora? Pode seguir, Não, só vem. queria saber, o cara da comissão técnica No teve um comentário. nenê Isso. e ele não quer mais ficar no Corinthians? Não chegou essa informação de que ele não quer. A informação... E o bebê tá onde? Tá em Portugal? ou Não, tá aqui? em Portugal. A família toda tá em Portugal. A questão que falaram para muita gente, para muitos jornalistas, para mim também, isso desde o começo, Mi, é a seguinte:
Não é só o Vitor Pereira, não é uma questão de convencer apenas o Vitor Pereira. Há toda uma comissão técnica, se eu não estiver enganado, são 8 essa função, escolhesse trabalhar num banco fixo lá em Portugal, gente. Mas eu acho que a faz comissão, parte do trabalho deles, não, ué. A comissão não vai ser problema. Eu também acredito que não. Depende do Vitor. Eu também acredito que não. Tá louco, hein? Difícil agradar, Até porque também trabalhando muitas vezes em jogos na Itaquera, e é possível, eu fico muitas vezes do lado da cabine onde ficam. A mesma energia, a mesma identificação que o Vitor está com o clube, eu percebo também nos integrantes da comissão técnica. Sim, total. Existe uma convergência, uma sintonia com todos eles. Bom, o Silvestre volta agora para a nossa conversa. Aliás, hoje nós teremos a nossa aula aberta na Faculdade Casper Líbero com o Alexandre Silvestre, com o Thiago Salazar, que está aqui na bancada, e com o Chico Lang. E o tema é Copa do Mundo e o trabalho dos setoristas nos clubes de futebol. Silver, cadê o Silver? Tá lá ou já foi embora para a faculdade? Ê, Silver, beleza. Raio, Silver. Aliás, quem não conseguiu se inscrever na aula aberta, vamos ver. Talvez a gente tenha boas notícias aí. Fique ligado nos canais da faculdade, tá? Silver, como que está a situação do tricolor? Conta pra gente. Michele, ansioso para essa aula aberta aqui no Laboratório Beyond, no 5º andar da Faculdade Casper Líbero, onde eu curso jornalismo primeiro semestre, primeiro ano, todos os dias de segunda a sexta-feira. Só dou umas faltadinhas quando tem jogo à noite e aí depois eu compenso no dia seguinte, tá bom, Mi? O São Paulo teve uma rodada maravilhosa, hein, em termos aí de G8, porque os resultados foram muito favoráveis. Além da vitória fora de casa, os concorrentes tropeçaram. O resultado de ontem, por exemplo, o Fortaleza empatando com o Atlético Mineiro por 0-0, foi espetacular. O São Paulo, portanto, nesse momento está em 8º. 1 ponto a menos do que o 7º, que é o Atlético Mineiro. Então o São Paulo está brigando por essa vaga à Libertadores da América, a pré-Libertadores, agora de fato de direito. Restam 5 jogos, os próximos 2 serão no Morumbi, contra os Atléticos. Depois de amanhã, o Goianiense. E na terça da semana que vem, dia 1º, se eu não me engano, contra o Atlético Mineiro. O Rogério Ceni, como a maioria dos treinadores, lidando aí com muitos desfalques. Agora no São Paulo a coisa tá feia, a bruxa tá solta e faz tempo. São de 8 a 9 jogadores entre dúvidas e desfalques para o jogo de depois de amanhã. Então vamos lá pela lista aqui, ó. O Diego Costa, zagueiro, há 1 mês baleado com tendinite no joelho, não deve jogar. Arboleda já está recuperado, treinando no campo, mas acho que não vai jogar pelo São Paulo, porque tem Copa do Mundo. Ele se recupera a tempo do Mundial e deve ficar à disposição da seleção equatoriana. O Miranda machucou o tornozelo, dificilmente joga no ano, só jogará provavelmente no ano que vem. E o contrato termina também em dezembro do Miranda. Aí algumas dúvidas que dificilmente jogarão. O Igor Vinícius, lateral direito, com pubalgia. Pubalgia é difícil, pubis aqui dói, o cara não consegue correr direito, girar o corpo, não deve jogar. O Alisson, dores da coxa, refis. O Gabriel Neves, ligamento do joelho, esse aí tá fora por mais tempo. O Nicão vive machucado, ele conseguiu jogar só 43% dos jogos nesta temporada. O Nicão, que foi uma contratação de peso, cerca de 10 milhões de reais, um grande investimento. Aí dá para cravar o Pablo Maia, volante, fora porque tá suspenso. Em compensação, volta o Luciano para jogar no ataque, muito provavelmente com o Caleri. Informação apurada pelo Marcelo Bassetti, que está trabalhando aqui atrás de mim, Michele, aqui na redação de esportes, subindo notícias do São Paulo. Boa informação para o elenco de jogadores do São Paulo. A diretoria deve pagar todo o atrasado depois do Campeonato Brasileiro no final dessa temporada. E quando a gente fala todo o atrasado, são direitos de imagem, salários da época da pandemia e premiação pelo São Paulo ter chegado até a final da Copa Sul-Americana. É a promessa da diretoria. Mais detalhes também no site gazetaesportiva.com, Michele. Olha, eu tô vendo o Pedro Nascimento lá atrás, Silvestre. Eu falei, quem é esse aqui? Achando que era o Pedro Nascimento. E é o Pedro Nascimento lá, tá acenando. Ei, Pedro! O Pedro, saudade de você, meu querido, que tá trabalhando lá no Palmeiras. Volta pra cá, Pedro! Nós queremos você. Larga o Palmeiras. Fala, Salazar e Celso Cardoso. Bom, primeiramente, São Paulo abriu um caminho que nós não imaginávamos rodadas atrás. Ou seja, o São Paulo passou a depender só dele. Vaga na Libertadores agora depende única e exclusivamente do São Paulo.
do São Paulo. Aí que tá o perigo. O pior é que, olha, rarei, mas dessa vez eu concordo com a Michelle. Tudo bem, mas... a gente depois tem de me falar que eu pareço... Antes, o São Paulo teve uma condição que ele Fala tinha nada à aqui. frente dele o Botafogo, América, Fortaleza, o próprio Atlético Mineiro, que estava um pouco mais distante. Você imaginava todos esses times brigando por uma vaga. É. O Atlético vacilou tanto que ele também está correndo risco. O Sim. Atlético Mineiro está correndo risco. Então você começa a ver 2 vagas disponíveis para 4, 5 clubes. Só que você tem um Atlético Mineiro e um São Paulo que dependem de si mesmos. Quer dizer, e aí tem o confronto direto também, né? Exato, vai ter Esse o confronto direto. que pode definir muita coisa. Como eu sempre falo aqui, Celso, para mim o maior problema do São Paulo é o próprio São Paulo. O São Paulo não é um time que me traz confiança. Para mim também não. Né? Não traz confiança, é um time inseguro, é um time que oscila demais. O Silvestre acabou de trazer uma lista enorme de desfalques para um elenco curto, sem grandes estrelas. Esses desfalques então ficam mais pesados ainda. Sim. Então, assim, sinceramente, eu não apostaria. Você aposta que o São Paulo vai conseguir essa vaga, mesmo dependendo só dele? Não. Depois não do fiasco da Sul-Americana. E eu acho Mas essa é uma questão... situação que serve de alento para o torcedor. Né? Serve de alento. De alento? De alento, Qual? sim. É o fato de só depender dele. Não, tudo Ou bem. não, né? Porque antes você dependesse de uma combinação, o time não ajuda. Agora o São Paulo está vivo. Me parece, assim, antes não me parecia tão clara essa possibilidade. Hoje é uma realidade. Esse time do São Paulo precisava, sabe do que, Celso? Poder perder. Sabe assim, se perder, mas a gente torcer, secar o outro, para o outro perder também. Mas já perdeu essa demais situação, essa situação do São Paulo de precisar vencer, para mim é o grande problema. E o problema é justamente esse, o São Paulo venceu pouco no campeonato. Exatamente. Então, num critério de desempate, se houver empate por pontos, o São Paulo tem desvantagem. Exatamente. Não vence tanto. Agora, a questão da dívida é fundamental. A informação do Marcelo Bassett, que está no site da Gazeta Esportiva, isso é importantíssimo, porque assim, não é uma situação como a do Corinthians. Tem uma dívida do clube, né? O clube tem uma dívida, mas a questão é, com o elenco, como é que tá? Quando é que tá tudo certo? Então você não vai ter problema. O problema do São Paulo é que ele tem uma dívida enorme com o elenco que está em campo. Nossa. Então, sabe quando o Rogério fala de reforço? Vamos contratar. O cara que tá jogando fala, peraí, assim? você tá falando em contratar, devendo pra mim, que tô aqui agora correndo. Isso é um problema sério. Primeiro acerto que me deve. Exatamente. Isso, se o São Paulo não acertar pro início da próxima temporada, aí pode ter problema mesmo. Mamãe vai cair, né? Chegou a hora de acelerar pelas pistas com Rodrigo França e o nosso Momento Velocidade. Pode rodar a vinheta. Momento Velocidade. Oferecimento. Boa noite, Rodrigo França. Seja muito bem-vindo ao Gazeta Esportiva. Você acelera sempre assim? Você toma muita multa? Como que é? 0 pontos na carteira, Michele. Mas, primeiramente, boa noite para você, para o Celso, para o Salazar. Mas é verdade, tenho como provar depois aqui que tem que acelerar nas pistas, né? Na rua tem que andar no limite. Direitinho. Olha como é maravilhoso. Entende tudo no de velocidade, né? Rô, mas vamos começar por Fórmula 1. Faltou pouco para o Lewis Hamilton voltar a vencer em Austin, né? Foi demais, Michele. Realmente, a Fórmula 1 viu novamente o famoso duelo Hamilton versus Max Verstappen. Mas o piloto da Red Bull venceu novamente, só que a Mercedes ainda não ganhou corrida em 2022. Mas o bom desempenho do heptacampeão lá nos Estados Unidos mostra que o time termina a temporada em alta. Então isso é uma boa notícia que a gente gosta de ver esse duelo. Já o holandês pode bater um recorde histórico de 14 vitórias em um único ano. Nunca ninguém conseguiu isso, né? Ele tem mais 3 chances, incluindo nesse domingo no México, onde, aliás, a gente está vendo a imagem aí, o Brasil vai ter o Pietro Fittipaldi nos treinos de sexta-feira com a equipe Haas. Isso é uma ótima notícia para o torcedor, porque se ele for bem, tem boas chances aí de pavimentar a carreira dele na Fórmula 1. E sabe o que eu só prestei atenção na Fórmula 1 desse final de semana? No Brad Pitt. Bom, o Brad Pitt ele deu uma ignorada lá nos jornalistas, viu? Teve essa polêmica. Gente, Brad Pitt não tava lá no Ele tá fazendo Hamilton. um documentário sobre a Fórmula 1. A Fórmula 1 agora tá rejuvenescendo o seu público, né? Então eles estão apostando no Netflix. Aí o Tom legal. Cruise também tava no outro. Aí eu já fiquei imaginando um filme com o Brad Pitt, Tom Cruise e as pistas. Bom, enfim. Mas é isso, tem que pegar todos os públicos mesmo. É isso aí. E nessa semana, Michele, o Brasil também será destaque em um dos maiores ralis do mundo, que é o Baja Porto Alegre, que é disputado lá em Portugal. E o nosso representante vai ser o Guigui Spinelli, que é pentacampeão dos Sertões, e ele vai ter ao lado dele o Gustavo Gugelmin, que é um navegador que foi campeão no Rally Dakar, que é o mais importante do mundo, né? Os dois vão competir com essa picape aí, a picape Mitsubishi L200 Triton Sport
Racing. É uma picape incrível. Que isso, hein? E eles devem lutar pelo título, como contou pra gente o Giga Spinelli nesse recado exclusivo que ele mandou lá de Portugal. Fala pessoal da TV Gazeta, eu sou o Giga Spinelli e estou aqui em Portugal para disputar um dos ralis mais tradicionais do mundo, o Baja Porto Alegre 500, um rally sempre com um grid excelente que acontece nas estradas ao redor da cidade de Porto Alegre. Vou estrear a L200 Triton Sport Racing numa prova internacional e pela primeira vez vou correr com Gustavo Gugelmin navegando e pela equipe M Racing. Então conto com a torcida de vocês, em breve a gente fala mais detalhes sobre essa participação. Valeu, obrigado. Que legal, muito Demais, bom. né? E o Giga, inclusive, também é diretor técnico da Mitsubishi Cup e eu vou estar lá esse fim de semana em São João da Boa Vista. Eu convidei o Celso Cardoso, mas ele vai estar trabalhando aqui na eleição. Eu também. Mas sábado eu estarei lá. Preciso estar inteiro. Sábado eu vou acelerar e domingo assisto vocês aqui na Gazeta. Mas Corra domingo por você mim. vai votar. Vou votar, com Ah, certeza. bom. Volto para votar. Vai votar. E no sábado também tem Brasil no FIA Motorsport Games. Isso é uma coisa muito legal, Michele, que eles criaram uma espécie de Olimpíadas do automobilismo. Então são competições, né, entre países disputando medalhas, igual Olimpíadas, e diversos tipos de carro. E a nossa grande chance de medalha é na Fórmula 4. Onde a gente vai ser representado pelo líder do Campeonato Brasileiro, o jovem talento Pedro Clerot. Inclusive, a gente já falou com ele aqui, Sim. que nos mandou um recado sobre esse desafio inédito que vai ser disputado no circuito de Paul Ricard, na França. Que legal. Fala galera, aqui é o Pedro Clerot. Tô tendo aí agora a oportunidade de representar o Brasil no FIA Motorsport Games essa semana. Vou competir na categoria Fórmula 4, hoje liderando no Brasil. Espero conseguir trazer essa medalha para o Brasil. Abraço! Abraço, Pedro. Boa sorte, traz essa medalha de ouro pra gente, Pedro. E nesse sábado também teremos Mercedes Challenge no Velocitar. E eu fiz uma reportagem aqui na TV Gazeta com o Enzo Gianfratti, que estreou no campeonato da Mercedes e é o atual campeão da Copa Shell HB20. E no final ele me desafiou para acelerar o Mercedes dele em Interlagos. Dá só uma olhada. É claro que eu já topei, né, Michele? Olha aí. Que inveja. E Enzo, você mandou bem de repórter. Acho que eu vou te contratar mais umas vezes, tudo bem? Tudo ótimo. E eu também fazer um adendo para você. Muito obrigado pelo convite de repórter. Eu quero te agradecer com um convite de piloto por um dia hoje aqui no Autódromo de Interlagos. Oh, não, peraí. Então, lógico, eu aceito. Tá fechado, na hora. Ah, eu queria ver a imagem. O Rodrigo já correu. Mas aqui é assim, né? Isso é pessoal e intransferível? É pessoal intransferível, mas você, Celso, você vai ver a matéria completa, né, agora, nesse domingo, vai ter as imagens do pilotando, é incrível mesmo, não quero dar spoilers aqui, mas realmente legal, a 200 por hora na reta de Interlagos. Você foi a 200? E o Mercedes Challenge, que é muito parecido com um carro de rua, né? Olha. Diferente daquela experiência que a gente teve no Rally, que daí... Eu tô afim de novas experiências. Não, vamos trazer o Celso para o momento. Vou falar coisa do Gianfratti. Automobilísticas. Vou falar coisa do Gianfratti para Momento arrumar aqui, mais uma volta pra gente aqui. Bom, então essa matéria completa, Michele, a gente vai... É 11h50? É, 11 horas. Mudamos o horário depois do horário eleitoral, agora é 11 horas. 11 horas. Isso, junto com as dicas que a gente também está dando, né, para quem quiser trocar de carro, tem oportunidades incríveis lá do Feirão e Carros. Então, essas dicas e a matéria completa do Mercedes Challenge, você confere aqui nesse domingo, 11 horas, na TV Gazeta. Ah, mas na terça-feira que vem você tá aqui, Rô? Estaremos aqui. Aí você traz um trechinho pra gente. Eu trago um trechinho, combinado. Né? Assim, pra gente Enzo- ouvir a Mercedes aqui, tá bom? O Rodrigo com o 200 por ronco hora. Não, e aí tem um board, tem inclusive eu pilotando lá, vocês vão gostar. Ah, legal, Rô. Obrigada. Um beijo pra você. Então, domingo, Momento Velocidade às 11 da manhã. Terça que vem, Rodrigo tá aqui de novo com a gente. Valeu, Rô. Fechado, obrigado. Até mais. Obrigada. E vamos fazer nosso kart no final de ano. isso aí. Desafio Combinado. kart, hein? Penélope vai bater. E o Dick Vigarista, quem que é? Não sei. Fala quem que Segue, é. Ele falou outro dia, eu não vou nem criar casa aqui no nosso Vai dar departamento. Segue o Você programa. sabe o que você fez, Celso Cardoso? Falando do Garrafa, viu? Hoje tem Flamengo, viu, Garrafa? Ele fica falando de você. Não Você- falei nada, falei da frente aqui, mas foi se você deu. Ó, depois tem Flamengo em campo, tem Santos em campo, pelo Brasileirão, o Peixe vai para o Rio de Janeiro para encarar o Rubro Negro, 9h45 no Maracanã. O time do técnico Orlando Ribeiro, e o Orlando tá se mantendo lá, né, gente? Não tem quem pôr no lugar. Tá em 12º, precisa do triunfo para continuar sonhando com uma vaga na próxima Libertadores. Já com o Mengão, tá com a cabeça, o Mengão tá com a cabeça na grande decisão do torneio continental no sábado, né? Mesmo assim, o Dorival Júnior vai escalar alguns titulares, sim, hoje à noite. Palpite? Vai ter palpite? Então, mas aí, você está perguntando? Não, tá. Mas aí, partindo de trás para frente, do adversário para o Santos,
Flamengo jogar com time reserva, ok, tem Libertadores também no sábado. E diz o Dorival que não vai ser reserva, né? Ele vai colocar 4 ou 5 ali titulares, provavelmente tira no intervalo, põe outros. Vamos imaginar que sejam reservas. Acho que, sei lá, todos os reservas do Flamengo jogariam no Santos e com boas seriam titulares no Santos. Talvez a exceção do goleiro. Pega o Vitor Hugo, exato. Pega o Vitor Hugo. Marinho passou por lá. Sim. Né? Quer dizer, não, eu vejo o Flamengo, Everton Cebolinha. Eu vejo o Flamengo muito favorito, muito favorito para esse jogo. A grande questão para mim é entender qual que vai ser a pegada dos caras do Flamengo, né? Qual que é o ânimo? Qual que é a vontade de entrar em campo? De que maneira eles vão se comportar? Claramente, não, como disse o Celso aqui sobre o Palmeiras e o Atlético Paranaense, os caras não vão pôr o pé em nada, vão jogar na boa ali, sem se arriscar. Mesmo assim, é muita diferença técnica, né, Celso? É muita diferença. Tecnicamente, é muita diferença. Mesmo sem vontade, é muita Santos, diferença. assim, surgiu a Libertadores com uma possibilidade, um sonho, mas... A Libertadores sempre é, gente. Novo, a vaga é G9, 8, 10. A expectativa do Santos era... Não, pelo amor de Deus, Santista, eu não estou falando da história, não estou falando da camisa, não estou falando do clube, estou falando do momento. O momento do Santos sugeria uma briga para não cair. Era essa a expectativa. Sim. A gente viu isso no Campeonato Paulista, que é muito mais fácil que o Campeonato Brasileiro. Quer dizer, então está ali na zona intermediária, aliás, onde o Santos sempre esteve no campeonato, é para você, sabe, agradecer, porque realmente foi um campeonato digno do Santos. O problema é que isso vai comprometer a temporada do ano que vem do Santos. Claro. O Santos que já vive graves problemas financeiros, no ano que vem, sem Libertadores, se ficar fora da Sul-Americana também, sem nada, a receita despenca. Não, Sul-Americana acho que rola. Sul-Americana acho que rola. Talvez, não sei não. Silvestre, agora traz pra gente aí a entrevista exclusiva que você conseguiu ontem com o Scarpa. O que ele falou de mais importante, hein, Silver? Um papo bem à vontade com o Gustavo Scarpa, Michele, que está tendo um final feliz de história do Palmeiras, de quase 5 anos ou cerca de 5 anos, mas nem tudo foram flores, muito pelo contrário, ele teve que superar várias dificuldades dentro e fora de campo. O Scarpa que de coadjuvante passou a ser um jogador importantíssimo para o Abel Ferreira. Para mim está vivendo o melhor momento da carreira dele neste ano. Olha só os números do Scarpa. Ele é o 3º artilheiro do Palmeiras na temporada, com 12 gols, apenas atrás do Rony e do Veiga. É o líder de assistências e, ao todo, com a camisa do Palmeiras, ele marcou 43 gols e deu 56 passes para gols, além de todos os títulos que ele conquistou com esse grupo vitorioso do Alviverde. Scarpa, um apreciador de skate, de guitarra, de rock and roll, de doce de leite, leite condensado, de biscoito e que joga um bom futebol nas horas vagas. Vamos conferir a entrevista. Quantos anos de Palmeiras, cara? 4, é isso? 5, né? 5. 18, 19, 20, 21, 22 aí acabando. 5 anos. Essa história tá acabando. Como é que você se sente? Cara, eu me sinto honrado, privilegiado. Eu, graças a Deus, assim, por tudo que eu vivi no Palmeiras, que eu tenho vivido. Tô tentando aproveitar ao máximo aí esse resto de ano. E, enfim, eu sei o tanto que eu lutei para conquistar meu espaço aqui dentro, tudo que eu construí. Mas são ciclos, um ciclo que vai se encerrar logo menos, outro que já vai se iniciar e é isso, parte para cima. E Scarpa, você quando chegou demorou para dar certo, né? Inclusive para estrear com aquele problema extracampo, justiça trabalhista, tribunal, não sei o quê, contrato. Aí quando você consegue estrear também demora para vingar, digamos assim. E de repente a história termina da melhor forma possível. Eu comecei a pensar... Que balanço que você faz dessa trajetória? Cara, eu vejo como um balanço extremamente positivo. Eu comecei por muito tempo me cobrei muito sobre a minha trajetória aqui no Palmeiras, porque realmente todo mundo botou muita confiança em mim, né? Só que aí eu lembrei que no meu primeiro ano, tipo, no segundo jogo que eu joguei, que eu fui titular, eu fiz 2 gols, e aí caiu a liminar, fiquei 3 meses e meio afastado, voltei, isso em 2018, né? Voltei já jogando, ajudando a equipe no Brasileiro, machuquei uma lesão lá estranha pra caramba, fiquei 2 meses e pouco fora e ainda consegui retornar na reta final do Brasileirão e ajudar a equipe com um gol decisivo, bater pênalti, conseguir ser titular e ajudar na conquista do título. 2019, acho que eu
fui artilheiro, talvez, do clube na Libertadores, né? Na temporada. Acho que o nosso time, apesar de não conquistar nada, assim, a gente tentou fazer um belo ano, não acho que teve nenhum destaque individual, assim. E aí 2020 que eu começo mal, né, com o Luxemburgo, mas depois consigo dar a volta por cima e depois disso aí só pra cima, graças a Deus. Então eu avalio como muito positivo. Claro que todo mundo gostaria de ganhar 5 títulos por ano, né, mas existem outras pessoas que trabalham do outro lado. Mas eu tô feliz, graças a Deus, valeu tudo, valeu muito a pena, assim, tudo que eu conquistei e bora pra mais. E para quem gosta tanto de ler, de literatura, tua história... Dá um livro, hein, cara? Aqui no Palmeiras também. Acho que dá um livro aí, só quem quiser se habilitar a escrever. Não, tô brincando. Mas... é isso. Você imaginava esse final? Não imaginava. Não imaginava que ia ser com tanto carinho, com tanto apoio, assim, sabe? A galera se mobilizando a pedir minha permanência. Todo lugar que eu vou, cara, em todo canto... Fica Scarpinha, pelo amor de Deus, Scarpinha. E eu fico dando risada, né? E é legal de sair em alta, né? Com a galera pedindo a permanência. Mas é isso. Então volta um dia. Você nem saiu ainda, mas Exato. volta aí. Quem sabe, né? Fé em Deus aí, vamos ver. Não doeu nada, né? Uma entrevista tranquila na Zona Mista, depois de um jogo do Palmeiras, viu só como dá pra fazer, ninguém morde. Michele, o Scarpa, além da versatilidade dele, quer dizer, joga de lateral esquerdo, de ponta, dos dois lados, por dentro, é o batedor oficial de escanteios, de faltas, eventualmente até de pênaltis. É um jogador que vai fazer muita falta, é o sonho de qualquer treinador. Agora vai fazer muita falta pro Abel, porque essa versatilidade do Scarpa também permite a mudança de esquema de jogo, né? Com o Scarpa no time, o treinador consegue adaptar funções também para os outros jogadores. Realmente vai fazer muita falta o Gustavo Scarpa, que tem mais alguns joguinhos aí pela frente até o final do ano. Vai bater campeão brasileiro e depois vai jogar na Inglaterra. Beijo e até daqui a pouquinho. Beijo, 7h10 começa. O Scarpa, ele tem inúmeras qualidades. Primeiro, a capacidade a questão intelectual, a questão, né, a formação cultural, o sentimento de grupo. Ele, teoricamente, ele seria titular. O Rafael Veiga foi deslocado para o lado esquerdo, nunca vou esquecer isso com o Luxemburgo. Aí o Rafael Veiga foi muito honesto, falou assim, não quero jogar para esse lado, não é a minha. Ficou no banco, o Scarpa soube aproveitar as oportunidades para depois conquistar o espaço dele, o Rafael Veiga, né? Enfim, teve uma fase maravilhosa. O Scarpa esperou o momento dele, aceitou as possibilidades, jogou de lateral esquerdo, jogou de ponta. De tudo, né? E aí, quando teve a chance, quando o Rafael se machucou, dele jogar como meia, ele também cumpriu muito bem o papel dele. Em nenhum momento você viu biquinho, reclamação. E mesmo vendido, ele continuou se doando. Ele tem um espírito esportivo e competitivo muito alto, né? Ele é leal e extremamente competitivo. Para mim, o Scarpa, melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Para mim, particularmente, melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Eu acho que ele está entre os principais mesmo. Pode até ser, tem que parar aqui para pensar direitinho em todo mundo, mas não é um absurdo pensar isso. Não é à toa que o Tite disse que estava de olho no Scarpa, né? Não deve ser convocado, mas estava ali sendo monitorado. Eu achei muito bacana a maneira como o Scarpa conduziu tudo isso, sabia? Exato. O que a gente já teve de casos, jogador que quer sair, aí a torcida já fica com birra, aí o cara dá uma resposta atravessada, aí a diretoria cobra que o cara renove. Não teve nada disso com o Scarpa. Nada. O cara não tirou o pé de um lance. Se doou se matando em campo, mesmo sabendo que ia embora. Assumiu a responsabilidade quando teve que assumir. Assumiu responsabilidade. A gente tem que respeitar. Ele tem 28 anos, ele tem um sonho profissional né? de ir pra fora. Ele não vai ter outra chance. Pô, apareceu essa chance com 28 anos, o cara quer aproveitar. Então, tem que respeitar. Não vai trazer nenhum retorno financeiro, né? Porque vai sair de graça. Mas e o retorno técnico que ele trouxe esse tempo todo? Esse título brasileiro passa muito pelos pés dele. Faz gol, dá assistência, tem disciplina tática. Celso, pra mim é uma situação que sai bom pra todo mundo. Saiu bom pro Palmeiras, esse tempo que teve o Scarpa, pro Abel, que podia modificar o sistema. É bom pro Scarpa, que tem este sonho e vai conseguir realizar. Não é todo mundo que consegue. Não. O Dudu, muito se falava sobre isso, não foi pra Europa. E o que ele fez aqui é o que ele vai fazer na Europa. Exatamente. É o que ele vai fazer na Europa. Tem tudo pra vingar lá, deve jogar pelo jeito da segunda sobre divisão, isso mas... com o Roger Guedes. Muitas vezes o jogador vai para a Europa e tem que se adaptar lá. Com o treinador europeu aqui, o jogador, se ele for esperto, inteligente,
Ele vai aprender muito. O Gabigol. Ele vai aprender muito. E ele já está fazendo aulas de inglês também. E aí ele já fala, né? Então Tá ele chega pronto para atuar no futebol europeu, com com poucos problemas de adaptação. Sim, não é um cara vaidoso, não, é um cara assim, toda a sorte do mundo, merecidíssimo. Não é loucura se pensar de melhor jogador do Campeonato Brasileiro, vai ser campeão. Eu não tenho a menor dúvida. Olha, poucas vezes a gente viu no futebol um negócio desse ser conduzido tão bem. Sabem quem estava aqui em São Paulo hoje? O Ronaldo Fenômeno. O craque promoveu um evento para falar sobre as novidades do Cruzeiro e aproveitou para dar um pitaco também sobre seleção brasileira. O Zé Paes marcou presença e conta tudo pra gente. Quando a nossa equipe ficou sabendo que o Ronaldo, simplesmente o Fenômeno, viria aqui para São Paulo para anunciar a nova empreitada digital do Cruzeiro, a gente não teve dúvida nenhuma em marcar presença no rolê. O novíssimo projeto atende pelo nome de Big Blue, um evento totalmente gratuito lá na internet entre os dias 16 e 18 do mês que vem e que vai debater os rumos, o futuro do cabuloso pós-volta à Série A, sempre com a presença de ídolos e figuras do dia a dia do clube. É muito importante, né, a gente ter uma transparência com o torcedor, mostrar exatamente o que a gente está fazendo. Esse evento digital é uma maneira do torcedor estar bem próximo para acompanhar o que a gente está planejando aqui com a SAF. Por falar em SAF, o Ronaldo virou sócio majoritário da Sociedade Anônima do Cruzeiro em abril desse ano e é lógico, ele vem trabalhando demais para que o futebol como um todo seja cada vez mais profissional. Tanto que o R9 acredita muito na criação de uma liga de futebol independente aqui no Brasil. A liga vai acontecer, isso é um fato, né? A gente não sabe ainda exatamente em que modelo vai acontecer, mas eu tenho certeza que a liga vai acontecer. Tem a vontade de todos os clubes, mas a gente desde que entramos, a gente busca fazer um modelo de gestão europeia, né? Eu acho que essa é a nossa ideia. E é claro que num evento como esse a gente tinha que perguntar para o Ronaldo sobre seleção brasileira. O Fenômeno não fugiu da pergunta e falou o que ele pensa sobre o time comandado pelo técnico Tite para o Mundial do Catar. Eu acho que o grupo da seleção brasileira atual, ele é um grupo muito equilibrado e a gente chega como favorito para a Copa do Mundo. Agora, a Copa do Mundo é Copa do Mundo, não dá para a gente afirmar quem vai ganhar ou quando ou quem vai jogar. Enfim, a grande maioria das vezes a seleção começa com um time, termina com outro e a gente vai ter que estar atento aí as movimentações aí durante a Copa. Eu acho que o Tite ele tem o melhor dos problemas para a seleção brasileira, que são opções maravilhosas. As opções são boas mesmo, mas se a gente tivesse você lá no Catar, a coisa ia ser muito mais fácil, Fenômeno. Eu tenho certeza que contigo ali, na camisa 9, tudo ia ficar completamente azul para a nossa seleção. Ei, Ronaldo, diga. Olha só, o Ronaldo ele conseguiu fazer um bom trabalho no Cruzeiro. O Cruzeiro voltou à elite de uma maneira, digna, de uma maneira grande, que é o que se esperava. Depois de 2 anos, né, um perrengue danado na segunda divisão. Daí não dá para imaginar ainda um Cruzeiro que volte para brigar por título, é uma outra situação. E o Ronaldo deixou isso claro dentro do gramado, em meio à festa do acesso, o pessoal daquela empolgação e ele, gente, calma, tem muita dívida para pagar, no que vem a gente vai tentar fazer o melhor, deixando claro assim, subimos. Mas não esquece essa coisa de que SAF, o Cruzeiro vai sair contratando os melhores jogadores. Não vai. Primeiro vai quitar dívidas, arrumar a casinha. O Cruzeiro vai jogar para uma vaga, para não cair. O que o torcedor precisa entender que SAF é justamente uma mentalidade empresarial. Exatamente. Não é o foco é administrativo. Farra dos dirigentes que vão comprando a toda direita. O dinheiro não é dele mesmo. O que é totalmente diferente de quem é dono. Sim. O dono vai olhar, né? Quer ter lucro. E sobre a seleção, concordo com ele. A seleção brasileira ela é favorita.
O que me pega um pouco é a falta de referência de confrontos com europeus. Mas vamos descobrir isso na mas Copa. isso faz parte. O que eu acho mais legal, mais concordo com o que ele falou, são duas situações. A primeira, a Liga. Precisamos disso e vai acontecer até que enfim. E o segundo ponto, a seleção hoje é favorita porque tem um time equilibrado. É exatamente o que ele falou. Não é dependente do Neymar, não tem um ataque forte, uma defesa ruim. Não, é um time equilibrado. É por isso que o Brasil é tão favorito. Muito bem. Último contato com o Garrafa no Parque São Jorge. O papo agora é sobre o time do Corinthians, né? O que tem de novidade, Garrafa? Então, Michele, amanhã o Corinthians volta a jogar na sua arena contra o Fluminense, 21h45, e o Vitor Pereira lá na Vila Belmiro, quando a gente falava, né, do calendário do Campeonato Brasileiro, ele falou, veja bem, enfrentei o Santos hoje, no meio de semana eu vou pegar o Fluminense, é uma equipe completamente diferente, e com pouco tempo para treinar, vou ter que mudar praticamente tudo, não dos jogadores, mas a forma de jogar, a estratégia para o jogo, né, e é isso que vai acontecer. O Vitor Pereira pega o Fluminense do Fernando Diniz, é jogo importantíssimo para o Corinthians na briga por uma vaga direta à Copa Libertadores. O Adson continua lesionado, está de fora, se machucou na decisão contra o Flamengo, continua em recuperação no departamento médico. O centroavante Yuri Alberto, que de forma infantil acabou sendo expulso na Vila Belmiro por 2 cartões amarelos, também é desfalque. E o VP treinou o time uma única vez, né? Ontem foi reapresentação e hoje ele montou um time, um esboço de Corinthians para enfrentar a equipe do Fluminense amanhã à noite. Pode ser com Cássio no gol, Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos. A defesa é praticamente titular. Aí no meio campo, Duqueiroz, isso é provável, né, Michele? Duqueiroz, Fausto, Renato Augusto. Aí uma dúvida entre Maicon ou Vital, dependendo do que o Vitor Pereira queira. Ele pode jogar com o Maicon no meio campo ou aparecer com o Vital, que ele vem aproveitando bem. E lá na frente, Mosquito e Roger. Sobre Ramiro, o Ramiro, ele foi jogador que fez assistência pro Roger Guedes fazer o gol da vitória contra o Santos na Vila Belmiro. Ele voltou de empréstimo, ele e o Vital, os dois estão sendo aproveitados pelo técnico Vitor Pereira, mas como a diretoria ainda não chamou o Ramiro para uma conversa de renovação, o contrato dele vence no final do ano, 31 de dezembro, isso dá um sinal de que a diretoria não pretende ficar com ele. Então, os procuradores e agentes do jogador já começam a estudar algumas propostas do futebol brasileiro, sondagens, né? Pelo menos comentou-se de sondagens, e o Ramiro tem o seu futuro indefinido. Vale lembrar que o jogo contra o Goiás, esse final de semana em função das eleições, o final de semana contra o Goiás, aquela partida que foi adiada, vai acontecer lá em Goiânia às 19h30. Então o Corinthians, que tem um jogo a menos que os demais, agora 2 jogos que a maioria, porque o Corinthians joga ainda amanhã, completando a rodada, vai ficar ainda com o jogo em atraso. Esse jogo em atraso é a partida contra o Goiás, que foi adiada, foi para a justiça, aquela história toda. O jogo está confirmado para Goiânia, sábado às 19h30. É o Corinthians, ainda com a novela Vitor Pereira e pensando em classificação no G4, a próxima fase a próxima Libertadores da América, Michele. Muito bem, Garrafa, brigadão. E aí, Salazar e Celso? Olha, Celso, essa situação do Ramiro que o Garrafa trouxe, a situação é a seguinte, o contrato, né, dele, como explicou o Garrafa ali, termina no final do ano. A informação que eu tenho, não há intenção da diretoria do Corinthians, neste momento, de renovar o contrato. Não há, por isso que o Ramiro não foi procurado. Ramiro é muito bem quisto lá dentro, mas não há essa intenção por uma questão de planejamento, a não ser que o próximo técnico do Corinthians, ou o atual técnico do Corinthians, né, se ficar, peça. Não, é um jogador que eu quero aqui. Aí, eu acho que eles já conversaram sobre o futuro. Exato, aí eles fariam um esforço. Não é o que vai acontecer, ao que tudo indica, não. É a informação que eu tenho lá de dentro. E também porque há uma intenção da diretoria e também do Vitor Pereira de que o Maicon fique. O contrato do Maicon também termina no final do ano, só que é por empréstimo. Sim. É uma situação que depende de uma outra negociação lá com o pessoal do Shakhtar e tudo mais, mas o Corinthians quer, de alguma maneira, segurar o Maicon. Então, uma coisa está ligada à outra. E é bom a gente lembrar que o Ramiro e o Matheus Vital só foram integrados mesmo porque estavam Exatamente. O Matheus Vital surpreendeu, o Ramiro também foi bem. Mas é uma questão salarial, gente. Tá ligado, eu digo, porque você abre espaço na folha e, de repente, consegue segurar o Maicon. Resultado da enquete, o Palmeiras vai conseguir o título do Brasileirão nesse meio de semana? A maioria respondeu que sim, 60% dos votos. Tchau, pessoal, a gente se encontra amanhã. Agora a gente vai para a Faculdade Casper Libero. Tchau, Celso. Tchau, Salazar. Valeu.